Acompanhe todas as minhas aulas, que com certeza elas farão de você um ninja do Excel. Antes da gente começar a trabalhar de forma prática nessa videoaula, eu gostaria de tratar com vocês alguns conceitos que, na minha opinião, precisam ser revistos. São alguns conceitos que atrasam o nosso desenvolvimento, que atrasam nossa curva de aprendizado. Alguns conceitos que precisam realmente ser revistos. O primeiro deles que eu coloquei aqui é o que? Fórmulas no Excel é um bicho de 7 cabeças. Tira isso da sua cabeça, na verdade, porque isso não é um bicho de 7 cabeças. Na verdade, é você entender como as fórmulas funcionam, você vai ver que é muito mais fácil você trabalhar no seu dia a dia de forma automatizada através de fórmulas do que de forma manual, tá? Outro conceito é, isso é muito difícil para mim, eu não vou conseguir. Sim, você consegue. Você precisa de determinação e a primeira coisa que você precisa dizer é para você mesmo: sim, eu consigo isso e eu vou conseguir. E eu estou aqui também para te ajudar a você conseguir aprender Excel e virar um ninja no Excel. Eu não preciso usar fórmulas no Excel, eu uso bastante isso. Você não faz ideia o quanto as fórmulas no Excel facilitam nossa vida no dia a dia. São horas e horas e às vezes dias e até mesmo semanas e meses que são economizados se você começar a ter a cultura de trabalhar com fórmulas, de automatizar o seu trabalho, tá? E um outro conceito que eu escuto bastante, que eu também vivi muito isso, é o João, que trabalha comigo, é que faz tudo no Excel para mim. Claro que esse nome João é um nome fictício, mas é aquele cara que sempre faz tudo para você no seu trabalho. E é muito perigoso você ficar dependendo desse cara pro resto da sua vida, porque nunca se sabe o momento que ele vai sair da empresa. Não necessariamente sair da empresa para outro local, mas às vezes ele pode ser promovido, ou ele pode mudar de função, ele pode mudar de área. E como é que você vai ficar nessa situação depois que ele sair? Isso é muito importante, tá? Não fique dependendo de ninguém. Aprenda você mesmo e siga em frente através de seus conhecimentos. Você só tem a ganhar com isso. Tá ok? Então, esses são alguns conceitos que precisam ser revistos, precisam ser removidos da sua mente, que são conceitos que só nos atrasam aí na questão de aprender Excel. Seja bem-vindo a essa aula que nós vamos falar da fórmula soma, que é uma das fórmulas mais usadas no Excel. Bom, existem duas formas de fazer soma no Excel. A primeira é você chamar a função soma. E a segunda, você não precisa chamar a função. Então aqui está o exemplo de como fazer nesse primeiro modo. Você tem que colocar igual, soma, abre parênteses, chamar o caminho da célula. Lembrando que A1 é a junção da coluna A com a linha 1. Então se transforma em A1. Os dois pontos quer dizer até. E ponto e vírgula quer dizer e. Então nesse caso, igual soma A1 até A2. Então ele vai somar esse intervalo aqui. Já na segunda opção, você não precisa chamar a função soma. Você só coloca igual A1, o sinal de mais, e A2, que também vai dar o mesmo resultado. Então vamos a um exemplo prático. Aqui eu tenho uma tabela de quantidade de alunos por turma. Então aqui nessa coluna eu tenho a turma e nessa coluna eu tenho a quantidade. Vamos a esses exercícios aqui. Qual que é a soma das turmas 1 e 3? Então, fazendo dessa primeira forma aqui, eu vou colocar igual, soma, abro parênteses, o caminho da célula, que é C10, ponto e vírgula, que quer dizer e, a próxima célula, que é a turma 3, fecho parênteses e aperto o Enter. Então aqui o resultado deu 39. Vamos a esse segundo exercício. Qual que é a soma das turmas 2, 4 e 5? E aí nós vamos fazer dessa segunda forma aqui, ó, que é não chamando a função soma. Então, como é que ficaria? Você vai colocar igual turma 2 mais turma 4 mais turma 5 e apertar o Enter. Então o resultado deu 58.
próximo exercício. Qual que é a soma de todas as turmas menos a turma 4? Vamos usar esse exemplo aqui chamando a função. Igual soma, abre parênteses, selecionar da turma 1 até a turma 3, ponto e vírgula, que quer dizer e a turma 5. Nesse exemplo, nós temos aqui igual soma C10 até, que 2 pontos quer dizer até, C12, que é esse intervalo, e C14. E aperta o Enter. Deu 79 alunos. E vamos usar também essa segunda forma aqui, que é você não chamar a função. Você coloca igual, célula, mais a próxima célula, mais a próxima célula, pula e a próxima célula. E você aperta o Enter, que também dá o mesmo resultado. Qual que é a melhor das duas opções? Eu digo para você que não existe melhor ou pior. Existe o mais adequado para determinada situação. Nessa situação, é muito mais rápido você utilizar a forma 1, que é chamando a função soma, para não precisar digitar célula por célula. Vamos ao próximo exercício. Qual que é o total geral de alunos? Vamos utilizar a primeira forma lá, que é chamando a função. Igual soma, abre o parênteses, e você vai selecionar tudo. E fecha parênteses e dá um Enter. 97 alunos. Utilizando a segunda forma, que é igual esse mais esse mais esse mais esse. E aperta o Enter. Tá ok? É uma observação muito importante. Sempre colocar o sinal de igual antes para chamar qualquer fórmula. No Excel não existe fórmula se você não coloca o sinal de igual antes. Então é assim que nós utilizamos a fórmula da soma para operar no Excel. Um grande abraço e até a próxima aula. Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula nós vamos falar sobre subtração. Como fazer subtração no Excel? Tá? É bem simples, pessoal. Para fazer subtração no Excel, você coloca igual célula, sinal de menos, célula. Bem simples assim. Então vamos a esse exemplo aqui, ó. Eu gosto de trabalhar sempre com exemplos, tá? Então todas as nossas aulas, você vai ter sempre exemplos práticos de como aplicar a fórmula na vida real, né? E nesse caso aqui, eu tenho uma tabela de salários, né? Aqui eu tenho o nome do pessoal, aqui eu tenho a coluna salários e aqui os descontos. Qual que é o valor a receber, por exemplo, aqui do Júnior? Sendo que ele ganhou R$ 1.900 e ele teve de desconto R$ 257. Então vou seguir essa fórmula aqui, que eu coloco igual célula menos célula e aperto o Enter. Bem simples, tá, pessoal? Então o Júnior tem a receber aí R$ 1.643. A Priscila, quanto que ela tem para receber nesse mês? Então eu vou colocar aqui igual célula menos célula e aperto o Enter. Ela tem R$ 2.510,50 para receber. A Maitê, célula menos célula. Bem simples, tá, pessoal? Aqui eu vou dar uma dica interessante para vocês. Vamos dizer que a nossa coluna fosse de 1000 linhas. Como é que eu faria um por um? Seria muito difícil, não é mesmo? Então eu vou te dar uma dica aqui bem bacana para melhorar a sua velocidade na planilha. Eu vou colocar igual esse menos esse. Eu vou clicar na célula, tá vendo esse pontinho aqui, ó? Na hora que o ponteiro do mouse ficar numa cruz, você clica e arrasta até onde você quiser. E acontece, a fórmula é multiplicada, tá vendo, ó? A fórmula, ela é trazida para todas as células, porque você arrastou a fórmula. Então essa é uma dica bem legal aí para facilitar muito o seu dia a dia. Então você não precisa mais usar a calculadora nesse caso, ok? Bom, pessoal, é sempre importante
Lembrar também que toda fórmula começa sempre com o sinal de igual. Não se esqueça disso, que isso aí é bem básico, tá ok? Então é isso a fórmula da subtração no Excel. Um grande abraço e até a próxima aula. Nessa aula, nós vamos falar sobre a fórmula multiplicação. Como fazer multiplicação no Excel? Eu tenho aqui para você duas formas de se fazer multiplicação no Excel. A primeira é chamar a função e a segunda é você não chamar a função. Aqui está um exemplo. Você chamando a função, você coloca igual, multi, abre parênteses, chama a célula, ponto e vírgula, que quer dizer e, tá, no Excel, A1, E5. E a forma de você não chamar a função, que é você colocar igual a célula, vezes, que é esse sinal no Excel, esse sinal de asterisco, ele corresponde a vezes, a multiplicação. E você coloca a próxima célula. Então, existe essas duas formas de você fazer multiplicação no Excel. Então, vamos a um exemplo prático. Eu tenho essa planilha aqui de vendas, tá? Da Papelaria Ninja. A Papelaria Ninja tem esses produtos. E cada produto tem o seu valor unitário, tá? Então a caneta, por exemplo, ela custa R$13, o caderno custa R$17,90 e assim por diante. Foram realizadas 508 vendas de canetas, 57 de caderno e assim por diante também. Eu quero saber aqui qual é o total de dinheiro ganho de acordo com as vendas de cada produto. Então eu vou colocar aqui, ó, vamos chamar essa primeira função aqui, ó, essa primeira forma. Eu coloco igual, multi, abro parênteses, coloco a célula, tá? Chamo a célula que eu quero, ponto e vírgula, a próxima célula, fecho parênteses e aperto o Enter. Então a caneta aqui nesse caso, ela teve o total de vendas em dinheiro R$ 6.604. Vamos à segunda forma, que essa aqui você não precisa chamar a função. Você coloca igual a célula, o ponto de asterisco aqui, ó, e a próxima célula, C11 vezes D11, e aperta o Enter. Então essas são as duas maneiras de você fazer. Como eu sempre ensino, pessoal, para a gente automatizar a nossa planilha e de ficar de forma mais fácil no dia a dia, você clica aqui, ó, e arrasta, tá? Que a fórmula já é passada para as próximas células. Ou você também pode fazer assim, ó. Você clica na célula e dá 2 cliques aqui, ó, que ele já automaticamente preenche tudo que tem de célula vazia para baixo. Então, pessoal, essa é a forma de como fazer multiplicação no Excel, usando esses dois exemplos. Qual que é mais fácil? O que eu uso no meu dia a dia é essa segunda forma aqui, que é não chamar a função, que eu considero muito mais rápido na questão da digitação. Então eu coloco aqui, ó, vezes essa, e aí eu dou o Enter, e depois eu arrasto. Eu considero muito mais rápido, mas você no seu dia a dia, você pode achar que seja essa aqui também. Não tem uma forma certa de se fazer, o resultado é o mesmo. Eu sempre foco na questão da velocidade, eu sempre foco na questão de como você automatizar e deixar de forma mais fácil o seu dia a dia. Para mim, essa segunda forma aqui é melhor, tá ok? Então, um grande abraço e até a próxima aula. Nessa aula, nós vamos falar sobre a fórmula divisão. Como fazer divisão no Excel? Essa aqui é a fórmula. Igual, célula, barra, célula. Barra aqui no Excel quer dizer divisão. Então, é bem simples assim como nós fazemos a fórmula no Excel. Vamos aqui a um exemplo prático. Eu tenho aqui uma planilha de vendas da loja de som Ninja. Aqui eu tenho todos os produtos da loja. Microfone, caixa de som, violão, teclado e mesa de som. Aqui eu tenho o valor unitário de cada produto e aqui as vendas que foram realizadas neste mês. Então aqui eu tenho R$ 7.310 em vendas nesse mês. Qual foi aqui a quantidade de microfones vendidos para eu alcançar esse resultado? Então nós vamos utilizar a fórmula de divisão.
Como eu faço isso? Seguindo esse método aqui. Eu coloco igual célula dividido a barra essa célula aqui e aperto o Enter. Então nesse caso aqui foram vendidos 34 microfones para chegar nesse resultado aqui desse mês. Próximo produto igual célula barra célula. Foram vendidos aqui 12 caixas de som e assim por diante. Para facilitar, eu sempre ensino a usar essa estratégia aqui, essa técnica, que você clica ou você arrasta ou você clica 2 vezes, que ele já automatiza essa fórmula. Então, essa é a fórmula de divisão no Excel, bem simples também de se fazer. Então é isso, pessoal. Essa é a forma como nós fazemos divisão no Excel. Lembre-se sempre de colocar o sinal de igual antes de cada fórmula, porque senão não dá certo, ok? Um grande abraço e até a próxima aula.